Só que essa bobagem começou a ficar cada vez maior e maior e maior. Bom, resumo da ópera, estava passando Luciana para trás. Aloha, seja muito bem-vindo ao canal da Quântica, aqui quem vos fala é Selva Salerno, trazendo mais uma história que conecta. Hoje a gente vai falar sobre Luciana. Luciana é uma cliente minha, obviamente, do antigo curso Acessando o Infinito. Hoje esse curso está dentro da mentoria Jornada Sensório e eu quero contar para vocês a história dela. Bom, Luciana, quando veio me buscar, isso já faz uns 2 anos. Ela me contou que ela tinha um sonho de montar uma empresa própria, uma marca dela, né? Ela é gerente de projetos e ela queria abrir uma consultoria em relação a isso. Muito bem. Ela era da área corporativa, 2 filhos, casada, e ela tinha esse sonho. Mas que desde a época que ela tinha começado a sua vida profissional, o seu trabalho em si, ela tinha notado que havia um padrão que se repetia. Ficou muito evidente depois que ela contou, obviamente, as histórias dela. Mas, num resumo, para não ter que contar todas as histórias, né? A gente vai ficar aqui até amanhã. O que aconteceu da última vez? Ela chamou uma ex-colega dela, ela fez uma pós-graduação, e aí as duas iam se abrir para fazer uma consultoria. Se eu não me engano, era na área de investimentos, era uma área assim, dessas. E aí elas montaram. O problema foi que, à medida, né, no começo do projeto, tudo ia de vento em popa. O problema é que, à medida que o tempo ia transcorrendo, à medida que o tempo ia passando, ela notou que a colega dela, Andreia, se não me engano, começou a fazer determinadas coisas meio que escondidas. Ela ia ter com os clientes, os poucos clientes que elas tinham angariado, ela fazia reunião sem chamá-la, decidia coisas. Primeiro começou com coisas bestas, e depois no final ela já tinha abarcado todo o projeto praticamente. Isso no começo, Luciana deixou de lado, porque ela achou que aquilo ali era para não trazer atrito, a parceria, era bobagem. Só que essa bobagem começou a ficar cada vez maior e maior e maior. Bom, resumo da ópera, a amiga iniciou um processo de abertura de marca no INPI, apenas com o nome dela. Ou seja, estava passando Luciana para trás. Luciana obviamente tomou as medidas, foi atrás do que ela deveria ter ido e acabou com essa parceria. E foi logo depois disso que ela me procurou. E a gente percebeu que havia sim um padrão ali, um padrão ao qual ela se desmerecia ou ela se apequeninava diante evidentemente, da autoridade de alguém. E voltando atrás, por meio da terapia integrativa atemporal, né, da linha do tempo, a gente percebeu que tinha sido um problema com a mãe dela. Era um padrão que vinha lá atrás, obviamente, e que isso se refletia em todas as etapas da vida dela. E isso, obviamente, fazia com que ela não tomasse as rédeas, né, realmente da situação, daquilo que ela se propunha, porque ela queria, né, de fato, montar uma empresa dela, ter a marca dela, ela ter voz, mas infelizmente, como ela sempre foi calada, ela mesmo terminou atraindo esses padrões para a vida dela. O mais engraçado que no relacionamento amoroso não é assim, né, é uma coisa até que foge um pouco, né, mas não é assim, eles se dão muito bem. Ela espelhou esse relacionamento da mãe dela com a vida profissional. A vida profissional dela, a vida social dela tudo bem, a vida familiar dela também tudo bem, o relacionamento amoroso com o marido dela tudo bem, mas o profissional dela, ela estava me comentando, né, que desde que ela começou a trabalhar sempre fora assim. Sempre alguém roubava o projeto dela, ou então alguma coisa que ela ia falar, ela nunca conseguia se expressar da forma como ela queria, sempre alguém tomava a dianteira em cima dela, enfim, até que chegou, né,
na gota d'água e ela decidiu que não seria mais ser assim. E a partir disso, a partir dessa consciência do que acontecia, hoje ela está, obviamente, em vias de desenvolver essa sua empresa, esse projeto solo, para que ela consiga aquilo que tanto ela quer, né? Ter essa marca dela dentro do mundo corporativo, que é isso que ela atende. Sava, mas o que que é isso? Isso praticamente chama viés de familiaridade. Ela terminou atribuindo isso a uma crença que vinha lá do passado dela com a mãe dela, e isso se faz presente em tudo, que é do cunho profissional. Então, como é que funciona no cérebro? O cérebro percebe o seguinte: ele termina atraindo mais daquilo, mas não porque é uma lei da atração, não, é porque o cérebro ele gosta de padrões. Ele cumpre os padrões, ele quer segurança, ele não quer o seu sucesso, eu venho falando isso sempre. Ele não quer saber se você está bem ou se você não está bem. Ele quer apenas te manter seguro, te manter sobrevivendo. Então, o que acontece? Ela procura por alguma coisa, o cérebro lê determinados padrões naquilo que ela encontra. Se encontra alguma coisa que talvez não seja do agrado, mas é familiar para ele, ou seja, já passei por isso e como eu já passei por isso, eu sei que sobrevivi. Então, para mim é seguro. Então, eu vou fazer você passar novamente por isso. É consciente? Nem sempre. Algumas coisas são conscientes, a grande maioria é inconsciente. Então você termina sim atraindo para você determinados relacionamentos, determinadas situações que se repetem. É como se fosse um looping, né? E não somente na questão da carreira, da profissão, que também pode ser com colegas de trabalho, com o chefe, com a empresa, né? Aquelas pessoas que trabalham e na hora de receber o pagamento não conseguem receber, com clientes, né, com outros tipos de parcerias, com fornecedores. Isso é um padrão, porque geralmente a gente procura esse tipo de relacionamento, esse tipo de padrão no âmbito amoroso, do casal, né? Eu tenho o dedo podre, procuro as pessoas sempre com o mesmo, a mesma característica, mas não é assim. Na carreira também acontece. Na carreira, na profissão, no seu serviço, no seu trabalho, no seu negócio, você que é empreendedor aí, pare e pense se você não está trazendo sempre os mesmos clientes, né. Então, o que acontece? A tua amígdala, ela repara nisso, percebe isso, mas ela sabe que mesmo você não gostando, você se mantém segura. Passa a informação para o ventro medial, que é aquele que racionaliza tudo, e ele diz assim: "Opa, isso aqui já aconteceu para mim, isso é familiar, eu aceito". A partir disso, existe uma determinada liberação de dopamina, e isso termina virando, obviamente, um looping. Aí, nessa questão, a gente termina também se conectado com a DMN, porque a DMN a gente utiliza bastante ela, principalmente na jornada sensória, mas a gente tem que entender que, como toda parte do cérebro, ele muitas vezes não sabe o que que é bom, o que que é mal para você. Ele sabe o que que é seguro. Então a DMN termina ruminando determinados pensamentos como: "Ah, eu vou por aqui, por esse caminho, porque a minha vida sempre foi assim mesmo". É como se fosse um conformismo, sabe? "Ah, eu me conformo porque, eu sei que não vai dar certo". E engraçado porque ela depois me falou, antes dela começar essa parceria com essa amiga dela, com a Andreia, ela falou para mim: "Ah, eu senti, eu tive uma intuição de que isso não ia dar certo desde o começo, mas mesmo assim eu paguei para ver". Temos que ter muito cuidado, isso não é intuição, tá? Isso é um padrão que está dentro dela. E aí algumas pessoas vão dizer assim: "Ah, mas a pessoa não coloca fé desde o começo porque não vai dar certo mesmo", mas não é que ela não coloque fé, ela já sabe porque ela termina atraindo o que é familiar para ela. O cérebro lê nas entrelinhas, o inconsciente percebe e faz com que ela siga adiante. Então, agora que ela entende que pode ser o inconsciente, mas ela pode conscientizar isso através de: será que isso é seguro para mim? Será que realmente esta parceria é saudável para ambas as partes? Hoje ela consegue se perguntar, realmente, ela consegue discernir entre o que é automático e o que não é. Porque uma coisa é a gente realmente estar no automático. Outra coisa é você estar consciente de que muitas vezes, quando não praticamente
80% do teu dia você age de forma inconsciente. Mas parar para pensar, a gente chama isso de metacognição, e se perguntar: "Isso serve para mim? Isso serve para o meu objetivo? Isso serve para o que eu quero?" Vocês entendem a diferença? Assim sendo, Luciana hoje se pergunta as coisas, quando tem alguma dúvida ela obviamente me aciona, a gente conversa. Mesmo assim, hoje ela está caminhando com as próprias pernas, com toda a segurança que não só o inconsciente, mas o consciente pode proporcionar para ela e para o projeto dela, e obviamente aceitando determinadas parcerias, porque a gente tem que pedir ajuda. A gente nós não somos humanos solo, né? A gente é um animal social, então a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa de clientes, a gente precisa de mentores, a gente precisa de gente que sinalize, ó, isso é bom, isso não é, porque senão como é que você vai ter experiências na tua vida? Não adianta você se isolar na caverna de Platão, não adianta. Você não pode ser o ermitão a vida inteira. Você vai ter um dia, mais cedo ou mais tarde, que sair adiante e lidar com as consequências, lidar com a vida. Isso se chama viver, gente. Isso é viver, ok? E assim sendo, o nosso cérebro, como eu sempre falo, ele está sempre fazendo com que a gente sobreviva, com que a gente tenha segurança, se sinta no ambiente familiar, status quo, e não faz por mal, é porque nós somos projetados para isso. E você hoje, sabendo como o seu cérebro funciona, como ele vai te ajudar a você entrar no modo inconsciente, no modo de ruminar determinadas coisas na tua cabeça, você hoje para e se pergunta: opa, essa voz interna que está vindo aí, é minha? É meu cérebro? Como é que funciona? Hoje você traz consciência. Isso é você ativar o seu eu do futuro, ok? E se você quiser saber mais, eu quero te convidar para o dia 5 agora de junho, nós teremos um nosso encontro na aula, né, A Ciência do Eu do Futuro, onde eu vou explicar como você se conecta com esse eu para abrir, né, a tua percepção, a tua mente, obviamente tudo explicado pela neurociência como deve ser. Então, eu te espero, se inscreve, tem um link aqui embaixo e compartilha, obviamente, com as pessoas que precisam, com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, que eu sei que você tem alguns aí, então compartilha isso para que a gente possa entender mais sobre quem é esse eu do futuro e como a gente ativa essa forma de vida. Isso, obviamente, para o seu melhor. Gratidão por estar aqui. Se você quiser ver as outras histórias que conectam, estou deixando no card aqui embaixo. Grande beijo no coração. Aloha! Até o próximo encontro.